Mas agora nós vamos voar um pouquinho para a seara internacional, porque no Peru o Congresso definiu hoje o nome do novo presidente interino do país. Mais um. Ontem, os parlamentares destituíram José Reri após 4 meses no cargo. Ele é acusado de ter mantido reuniões secretas com empresários chineses. A crise acontece às vésperas da eleição presidencial no Peru, a ser realizada em abril. A votação de hoje vai definir quem assume interinamente o comando do país nessa transição. Para analisar os desdobramentos dessa instabilidade política no Peru, a gente chama agora nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado. Oi, Renato, boa tarde. O chefe do governo escolhido hoje será o 8º em 10 anos. É impressionante essa rotatividade de presidentes no Peru e essa instabilidade política enorme, né, que afeta o nosso país aqui, vizinho. Queria até que você desse um pouco, entrasse num contexto, por que essa troca sucessiva de presidentes, porque ninguém para no cargo. A gente não está falando nem de primeiro-ministro, né, que tem aquele veto no parlamento, algum voto, moção de desconfiança. Não, a gente está falando de um presidente mesmo. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Amanda, eu acho que o primeiro ponto a ser abordado sobre essa questão é a Constituição do Peru, né? O seu sistema político. Ele dá muito poder ao Congresso, que pode destituir um presidente com certa facilidade. Um processo de impeachment, esse é um pouco mais duradouro, mas eles podem aprovar essa menção de censura com uma maioria mais simples, e aí acaba destituindo o presidente. Lembrando que o Congresso do Peru é unicameral, então é um grupo muito poderoso que pode ditar os ritmos da política. Mas só lembrando que o período logo após a ditadura de Alberto Fujimori, ele foi marcado por certa estabilidade. Foram 3 presidentes que completaram seu mandato: Alejandro Toledo, o Alan Garcia e depois Ollanta Humala. Todos completaram. Só que aí entra em jogo outra questão, que é a corrupção, que vem aumentando cada vez mais no Peru, ligado aos quadros políticos. Então, existem dentro do Congresso muitos parlamentares investigados. Então, a destituição de um presidente, o apoio a outro, acaba servindo como uma moeda de troca nesse aspecto. Então, uma reforma da Constituição, que ainda é de 1993, seria um primeiro passo para dar mais estabilidade ao poder. Mas, olha, sem nenhum tratar como injustiçados. Tem o José Reri, que foi flagrado encontrando um empresário chinês, ou a Dina Boluarte, que foi acusada do Rolex Gate, né, que envolvia presentes, envolvia relógios, e mesmo o anterior, Pedro Castilhos, que foi acusado de dissolver o Congresso para dar um autogolpe. Mas o sistema político favorece. Agora, sobre a nossa região, como você perguntou, tem alguns pontos. Primeiro, o isolamento do Peru. Eu lembro que em 2023 eu estava cobrindo uma iniciativa do presidente Lula que reuniu todos os chefes de Estado da região em Brasília, na tentativa dele de voltar a liderar um processo como o UNASUR, como existia no passado. Só existia um chefe de Estado que não estava presente, que era a Dina Boluarte, porque ela tinha medo de sair do país e sofrer um golpe na sua ausência. Então, isso mostra um isolamento do país. Outra questão, e essa que preocupa e especificamente o Brasil, a gente precisa lembrar que o Peru também é um grande produtor de cocaína. Então, uma fragilidade institucional e que pode envolver forças armadas, pode envolver forças de segurança, isso é muito perigoso para um país que tem fronteira com o Peru, como é o caso do Brasil, e como outros vizinhos da região. E o terceiro ponto que eu levantaria é o seguinte: os Estados Unidos já disse na sua estratégia de segurança nacional que a América é sua área de influência, cada vez mais quer interferir e influenciar nas decisões. Questão de tráfico de drogas é principal para o governo Trump. Caso um governo fragilizado, que não tenha uma grande maioria, que precise se apegar a algum ator mais forte para se envolver, certamente podemos ver mais tropas, porque o Congresso do Peru já tinha aprovado a entrada de tropas americanas no Peru. Podemos ver a nossa região com cada vez mais tropas americanas, e isso levantaria um sinal amarelo em relação a riscos para a soberania da região.
Já não são poucos, né, Renato? E para falar em outra região, lá agora já olhando para o Oriente Médio, a imprensa dos Estados Unidos já afirma que o presidente Donald Trump está próximo a autorizar uma guerra contra o Irã. O país está realizando exercícios militares no Estreito de Hormuz e até o fim do mês a expectativa é que China e Rússia comecem a participar das manobras. Ontem você estava falando que dificilmente você conseguiria um acordo entre Irã e Estados Unidos. Realmente, essa última rodada de negociações está acontecendo ainda, né, Renato? Falhou? Então, essa primeira notícia ela foi dada pelo site Axios, americano, que é especializado em política, que não costuma errar, costuma dar umas bolas bem certeiras. E eles falaram que o presidente está já cogitando um ataque contra o Irã. A sua paciência estaria acabando. Claro que alguns aliados têm uma precaução maior, são muito mais comedidos ao falarem com o presidente, sem contar os aliados na região, que são contra uma intervenção. E o Irã, por sua vez, como você bem mencionou, responde com exercícios no Estreito de Hormuz para aumentar ainda mais a tensão e ainda vai colocar China e Rússia, os dois grandes adversários dos Estados Unidos, nessa guerra de grandes potências, nessa disputa de grandes potências no mundo, para fazer parte do exercício. A reunião que foi realizada ontem em Genebra, ela dava um indício, pelo lado iraniano, de que estava avançando. O chanceler, o Abbas Araghchi, ele havia falado que tinha chegado ao entendimento de princípios norteadores do que seria essa negociação, que a próxima rodada já haveria uma troca de textos, mas os Estados Unidos, pelo jeito, têm outra visão. O vice-presidente J.D. Vance, ele se pronunciou, ele falou que houve sim alguns progressos nessa negociação, mas que o presidente Trump ele estabeleceu uma linha vermelha, com alguns pontos que ele não abre mão, e nisso o Irã não estaria disposto a aceitar ou a trabalhar essas questões. Então, isso seria um ponto de divergência. Eu até entrei aqui no Axios para ver, né? E eles dizem que o Trump está mais perto de uma guerra ampla contra o Irã do que a maioria dos americanos podem se dar conta, né? E que seria uma operação militar que duraria semanas ou meses e não algo pontual como foi aquela implosão, né? Aquela explosão pontual no programa nuclear iraniano que aconteceu no ano passado, né? E isso durou um dia, né, com aquele bombardeio americano superpoderoso que conseguiu penetrar naquele bunker subterrâneo do Irã e explodir, acabar com uma parte importante do programa nuclear do país persa. Mas agora não, eles estão falando de uma guerra muito mais ampla. O mercado, eu estava até monitorando o mercado hoje cedo, estava todo mundo calmo, as bolsas americanas tinham subido ontem, diante das perspectivas de que pudesse ter havido algum avanço nessas conversas. E aí hoje você já tem um cenário completamente diferente. Está difícil, Renato. Exatamente, Amanda. Ontem a gente tinha uma perspectiva um pouco diferente. Como eu falei, eu sou um pouco cético em relação a esse acordo, a possibilidade desse acordo, mas ontem dava um indício de que eu poderia estar errado, só que hoje a gente amanhece com uma outra realidade, com outras notícias se sobrepondo. E como você falou, os Estados Unidos está cada vez mais aumentando a sua presença na região. O segundo porta-aviões está chegando, né? O Gerald Ford, que é o grande, o gigantesco, e vai chegar nos próximos dias. Já está lá o USS Abraham Lincoln. Então, essa formação com 2 porta-aviões foi a mesma que estava na região quando o Israel começou os ataques e deu início à Guerra de 12 Dias, que depois teve esse ataque que você bem mencionou, esse ataque mais cirúrgico. Mas sim, dessa vez vai ser um pouco diferente. Os Estados Unidos, se optarem pelo caminho militar, precisa de uma presença massiva, precisa de uma ação ostensiva, porque vai haver resposta do Irã, a região vai ser afetada. Então, acho que esses são os pontos que os Estados Unidos precisam ter cuidado, precisam avaliar bem antes de tomar a decisão, e depois, caso esse seja o caminho, veremos uma instabilidade na região por algumas semanas. Envolve muitos aliados, né? Arábia Saudita, Catar, Israel. Tá bom, Renato, vamos seguir conversando aqui, monitorando essa situação aí no Oriente Médio. Obrigada.